O que é o câncer de pulmão? O câncer de pulmão é um câncer originário nos pulmões. Ele tem uma incidência que aumenta em torno de 2% ao ano. E existe uma estimativa do INCA para esse ano de em torno de 30 mil novos casos, sendo 18 mil para homens e 12 mil para mulheres. Ele surge a partir de uma multiplicação de uma célula que sofre uma mutação genética devido a alguns fatores de risco, dentre eles o principal é o tabagismo. Essas células tumorais, uma vez que se multiplicam, têm a capacidade de aumentar em quantidade no órgão inicial, que é o pulmão, ou atingir outros órgãos que são consideradas as metástases. O que pode causar o câncer de pulmão? A principal causa do câncer de pulmão é o tabagismo. Sabe-se que o tabagismo pode aumentar em torno de 20 a 30% a chance de um indivíduo ter um câncer de pulmão. Os pacientes que convivem com fumantes, mas que não fumam, também têm um risco aumentado em torno de 25%. Além do tabagismo, outras causas que podem ser implicadas como causas de câncer de pulmão são exposição a produtos químicos como o asbesto, a poluição ambiental, história familiar e algumas doenças benignas como enfisema e fibrose pulmonar. Quais são os tipos de câncer de pulmão? Os principais tipos de câncer de pulmão são os carcinomas não pequenas células e os carcinomas de pequenas células. Dentre os carcinomas de não pequenas células, que englobam 85% dos casos aproximadamente, os subtipos considerados são adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide ou espinocelular. Como prevenir o câncer de pulmão? Uma vez que a principal causa de câncer de pulmão é o tabagismo, a principal forma de se evitar o câncer de pulmão é parar de fumar ou não se expor inicialmente ao cigarro. Sabe-se também que os pacientes que fumam, principalmente mais que um maço por dia por mais de 30 anos e que tenham entre 55 e 75 anos, podem anualmente fazer algum exame radiológico. O principal é a tomografia de tórax de baixa dosagem e, eventualmente, rastrear algum nódulo pequeno que já seja identificado como suspeito para diagnóstico de câncer de pulmão. Quais são os sintomas do câncer de pulmão? Os principais sintomas de câncer de pulmão, quando eles estão localizados apenas nos pulmões, são sintomas respiratórios, principalmente a tosse, dor no peito ou dor nas costas, falta de ar, alguma sensação de pigarro, algum incômodo localizado no tórax ou na garganta, emagrecimento, falta de apetite. Quando a doença já está localizada em outro órgão, quando o paciente já é diagnosticado com metástase, o paciente pode ter outros sintomas relacionados ao local que a doença está. Por exemplo, se o paciente já tiver uma metástase no osso, ele pode ter uma dor óssea importante. Então, vale como sinal de alerta também. Como é feito o diagnóstico do câncer de pulmão? O diagnóstico do câncer de pulmão é feito através de exames radiológicos, né? Um raio-x simples de tórax pode ajudar inicialmente para ter uma suspeita do câncer de pulmão, tomografia de tórax, de abdômen, broncoscopia, mediastinoscopia, que são exames mais invasivos, que são feitos da parte interna do tórax para conseguir algum material para biópsia. A biópsia é essencial na confirmação do diagnóstico do câncer de pulmão. Somente através dela é que nós temos indício correto e preciso de que o paciente tem um tumor maligno, que é o câncer. Como tratar o câncer de pulmão? O tratamento do câncer de pulmão é um tratamento multidisciplinar. Engloba o oncologista, o cirurgião, o radiologista, o radioterapeuta e também a equipe multiprofissional, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia. E
Basicamente, uma vez feito o diagnóstico de câncer de pulmão, o paciente ele é avaliado através de exames de imagem também para ser feito o estadiamento da doença. Se o estadiamento da doença é considerado inicial, ou seja, quando está localizado apenas nos pulmões, pode ser que o tratamento efetivo seja apenas uma cirurgia e depois, posteriormente, ser avaliado químio e radioterapia. Os pacientes que tenham doença um pouco mais avançada nos pulmões são candidatos geralmente ao tratamento de quimioterapia e radioterapia combinados. E os pacientes que tenham já detectado doença à distância, que são as metástases, são candidatos ao tratamento quimioterápico ou imunoterápico. O câncer de pulmão tem cura? Sim, o câncer de pulmão tem cura, principalmente quando diagnosticado nos estadios iniciais, que é quando está localizado apenas nos pulmões. Por isso que a detecção precoce é importante, esse rastreamento nos pacientes que fumam também é importante e considerar esses sinais de alerta, qualquer sintoma relacionado aos sintomas respiratórios, como tosse, falta de ar, dor no peito, que possam alertar o paciente a procurar um médico para fazer uma avaliação e uma detecção inicial precoce.